Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma aqui fofoca nesse perfil hoje. E eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi a minha última viagem do último final de semana. O último vídeo que eu postei aqui no canal foi arrumando a minha mala pra viajar. Eu tava indo pra Bahia, eu fui passar o feriado lá. E assim, essa viagem ela teve vários significados, foi uma viagem incrível. Eu simplesmente amei o lugar que eu fui. E eu quero contar um pouquinho pra vocês e apresentar pra vocês um pouquinho também de Nova Viçosa, porque, gente, lá literalmente ganhou meu coração. Olha só, gente, tô até de barquinha, tá? Isso aqui é Efeitos da Bahia. Detalhe, tô lavando roupa, vocês estão vendo, né? E aí, eu tinha comentado com vocês que eu tava indo passar alguns dias lá, mas que eu não iria aproveitar todos os dias de praia. Eu trabalho numa empresa de bebidas e o Vitor e minha irmã trabalham juntos em um escritório de advocacia. E as nossas férias nunca vão coincidir. Por quê? Eles tiram férias na época de um negócio que chama recesso florense. Eu acho que é assim que chama. Que é o recesso da advocacia, que para tudo lá, a galera do direito. E é exatamente na época do final do ano. E na empresa onde eu trabalho, nós temos uma regra interna que é exatamente no final do ano que ninguém pode tirar férias. Porque entra na preparação, é uma empresa, é uma fábrica de bebidas. Então, a partir de dezembro, a gente entra já na preparação com gasto total para o carnaval. Então, eu nunca posso tirar férias na mesma época que eles. Vamos fazer o seguinte: e se a gente conseguir viajar para algum lugar que dê pra gente aproveitar o lugar, né, já que todo mundo quer tanto ir pra praia, mas que na sexta-feira da Paixão em específico a gente realmente viva a celebração do dia? Eu fui sugerir, falei, então por que a gente não faz isso, né? Na sexta-feira santa a gente vai, passa o dia ou na Canção Nova ou lá em Aparecida, na Catedral, e depois a gente vai pra Ubatuba. E aí a galera até gostou da ideia, sabe? Eles realmente gostaram. Só que na hora que a gente foi procurar lugar pra ficar, a gente não achava. E o que achava, gente, eu achei hospedagem de 17 mil reais 4 dias. E a gente foi e decidiu que a gente então não iria mais para Aparecida. E aí, a minha mãe tem uma amiga que ela tem casa em Nova Viçosa. E aí minha mãe comentando com ela e tal, e ela falou, vamos pra lá. E aí ela sabia que lá teria, né, a solenidade, teria tudo certinho do dia da sexta-feira santa. Todo mundo adorou a ideia, né? Decidimos então ir pra Nova Viçosa, que é Bahia. Eu nunca tinha ido pra Nova Viçosa. Eu já tinha ido pra Bahia, já tinha 2 vezes, inclusive. Então, naturalmente, eu já tinha passado em Nova Viçosa, no inicinho da cidade, né? Porque ela é bem no inicinho, mas eu nunca tinha entrado, então assim, eu não sabia muito bem como era Nova Viçosa. O que eu ouvia muito dizer é que lá era como se fosse um interior da Bahia, né, tipo uma cidadezinha de interior de lá, e que era uma praia bem tranquilinha, né, uma coisa bem gostosinha de se curtir. Saímos aqui na quinta-feira, pegamos um pouco de trânsito, a gente saiu daqui, era umas 3h30 da manhã, mais ou menos. E aí, nesse meio tempo, a gente parou em Teoflotone também, que a família do Vitor é de lá. Então, nós passamos lá, almoçamos. E é isso, vivemos o dia. Vamos conhecer a cidade em específico no sábado. Gente, eu voltei, assim, apaixonada. Que cidade deliciosa. Realmente, ela é como se fosse uma cidade interior, sabe? Ela é uma cidade bem pequenininha. Nós fomos conhecer 3 praias, que é a praia comum, não, minto, conhecemos 4 na verdade. A praia comum, lá chama realmente praia comum, eu achava que não era, mas chama praia comum. Tem uma outra praia assim um pouco mais à frente, que é exatamente o encontro da praia com o rio. Eu confesso que eu não lembro o nome, mas assim, as ondas são levinhas, assim, parece literalmente que você tá num rio, sabe? E aí tem a praia comum. Ela também é uma praia bem gostosinha, só que o ponto bom dela é que, pelo menos no dia que a gente ficou lá, o mar não tava muito agitado, mas o atendimento do quiosque lá não foi tão legal. Então eu acho que ficou um pouco a desejar de lá, sabe? E é uma praia que não tem muitos quiosques, então, se eu não me engano, são só 3. E aí um dos quiosques estava lotado já, não dava pra gente ficar lá. E o que a gente ficou, o atendimento não foi muito legal. Minha mãe pediu uma água de coco, o cara esqueceu totalmente da água de coco. A gente teve que ir lá
atrás do cara e ele falou, não, realmente eu esqueci. E ainda assim, pra trazer uma água de coco, gente, ele demorou mais uns 10 minutos depois que a gente lembrou ele. A barraca é muito longe e aí a galera tava falando que eles dão mais prioridade pra atender quem fica lá em cima no quiosque e não na beira-mar. Um ponto, você só pode usar as mesinhas deles e você, se você estiver na mesa deles, vocês não podem comer porçãozinha. Então, tipo assim, se passar, você pode comer um milho, mas você não pode comer, por exemplo, uma porção de camarão que passar na praia. Eles não deixam, você só pode comer alimento, assim, se for diretamente deles. Nessa praia comum, tem uma coisa que eu não gostei muito também, que lá não vende muita coisa. Então, assim, não passa vendendo muito milho, enfim. E o milho que passou, eu tô citando milho porque eu sou alucinada com milho. Eu amo comer milho, principalmente na beira-mar, assim, traz uma energia única. E aí o milho que passou era bem mais caro do que na outra praia que a gente ficou. Então não foi muito legal, sabe? Mas o mar lá era muito bom. Foi um dia, assim, que o Daniel aproveitou muito. Ele ficava brincando, gente, assim, no mar, sozinho, literalmente, porque o mar era bem calminho e bem tranquilinho. Então, assim, pro Daniel foi incrível, apesar de pra gente não ter sido tão bom assim. Uma outra praia que a gente foi conhecer chama Praia do Pau Fincado. Essa praia, inclusive o tio do Vitor lá de Teoflotone tinha indicado pra gente ir lá conhecer. E realmente ela chama isso porque ela tem um pauzão assim, fincado bem na entrada dela. E, gente, a praia é uma delícia. O atendimento, a gente ficou numa barraca. Eu não vou lembrar a barraca. Ai, que bostinha. Mas, não vou lembrar o nome da barraca, mas a barraca era muito bom. Se eu lembrar, eu vou colocar aqui, tá escrito, eu vou perguntar ao Vitor e vou colocar aqui. Mas enfim, a barraca muito boa, o atendimento, assim, os meninos da barraca super atenciosos, super legais, assim, nossa, muito massa mesmo. No dia que a gente chegou lá, na primeira vez que nós fomos lá bem no primeiro dia, porque foi a praia, né, que o tio do Vitor tinha indicado pra gente. A gente queria muito conhecer ela. E aí a gente chegou, tava muito cheio, foi bem no sábado, então não tinha nem mais mesa, sabe? Mas aí o pessoal, eles indicaram um moço que aluga mesa, assim, bem, que fica lá bem na meiuca deles, então foi bem legal. O mar não é 100% calmo, mas ele também não tava muito agitado, então deu pra gente curtir, não só aquelas ondas, assim, que parece que vão te engolir, mas tem uma ondinha a mais e tal. O mar não puxa muito também, isso é uma boa e gigante vantagem. E as coisas lá tem um preço ok. Lá passa muito milho, lá vende muita coisa, tá? O tempo todo passa vendendo milho, camarão, ostra, o povo fazendo tererê e aquelas coisas todas. Muita coisa, lá é muito bacana mesmo, assim, eu adorei a praia de lá, adorei. Nós fomos conhecer também, mas a gente só literalmente foi conhecer, a gente não ficou lá, uma outra praia que chama Costa do Pacífico, eu acho que é. A praia lá é muito famosa porque diz que é muito clarinha, o mar é muito azulzinho, não é um mar tão calmo, mas diz que é muito bonita, porém a gente foi um dia logo depois que teve um chuvarel. E aí o mar não tava tão limpo. E isso foi uma característica, assim, que eu reparei, porque a gente teve um dia que a gente ficou lá que não choveu nada no dia anterior e teve um outro dia que choveu muito. E aí eu reparei que no dia que não choveu, o mar no outro dia amanheceu bem limpinho. E no dia anterior que tinha chovido, o mar amanheceu, assim, o mar tava parecendo um mar de chocolate. Literalmente, o mar tava assim, marronzinho. E aí eu reparei isso e eu fui perguntar, né, tanto a amiga da minha mãe que mora lá, quanto o pessoal lá da barraca, e eles falaram que Nova Viçosa tem essa característica, que no dia que chove, o dia seguinte, o mar não fica clarinho, que ele fica um mar bem amarronzadinho por conta da areia, mas, gente, incrível, assim, você pega a água, realmente ela tá da cor da areia, mas ela não tá aquela água grossa, sabe? Aquela água que você parece que você tá pegando na areia. Não, literalmente a areia tá dissolvida na água. Então, apesar da cor não ficar tão linda, mas a água super ok. E, gente, por falar em água, o mar da Bahia é diferenciado, né? Eu já conheci, assim, várias praias. Eu gosto muito de praia. E o mar do Nordeste sempre é com a água quentinha. Então, assim, o Nordeste, ele tem meu coração, eu acho que principalmente por conta disso. Gente, agora, sobre o comércio da cidade, assim, comércio que eu digo, coisas pra comprar mesmo, sabe?
nós fomos no supermercado e achamos coisas lá muito caras. Pra vocês terem noção, por exemplo, um creme cheese que eu compro aqui. Eu adoro creme cheese, assim, adoro fazer sanduichinho, coisa com creme cheese. Um creme cheese que aqui a gente compra a R$8, exatamente o mesmo creme cheese, a mesma marca, o mesmo volume, tudo idêntico, lá tava exatamente R$17,99. A amiga da minha mãe disse que por ser feriado, em uma época que a cidade tende a ficar um pouco mais cheia, que as coisas lá realmente sobem um pouco o preço. Inclusive, ela falou que, assim, é batata. Um dia depois que a cidade começa a esvaziar, as coisas passam a ter um valor consideravelmente mais baixo. Diz ela que, assim, é absurda a diferença que dá e que realmente faz muita diferença. Gente, lá tem uma feirinha que é bem na Praça da Baleia. E aí, sim, tem uma baleia gigantesca na praça, sabe? E é uma delícia a feirinha, gente. Tem música ao vivo, a gente tava lá, a gente curtiu música ao vivo, foi muito legal. Tinha, tipo assim, barraquinhas de coisas de comida. Tinha um tanto de brinquedo, assim, pra criança, então foi muito legal. Tem essas lojinhas que vendem coisa, e eu sou mestre em ir atrás de lojinha que vende coisa. Antigamente, todo lugar que eu ia, eu sempre trazia lembrancinha pra alguém desses lugares. Hoje em dia eu não trago tanta mais, mas eu sempre tenho que trazer alguma coisa pra minha avó, assim, que apaixona a minha vida, e todo lugar que eu vou, eu sempre tenho que trazer alguma coisa pra ela. E aí eu vou mostrar pra vocês que gracinha que eu trouxe pra ela. Eu achei essa colher aqui, hoje em dia minha avó nem cozinha, mas ela adora que a gente vai pra lá almoçar, ela adora cozinhar na casa dela, mesmo que não seja ela. Olha só que gracinha essa colher. Olha, gente, sério. Eu fui num lugar lá de tomar açaí, eu confesso pra vocês que eu esqueci de tirar foto do açaí. E eu também esqueci de anotar o nome, eu vou procurar no Google a localização do lugar e eu vou colocar aqui pra vocês. Porque se alguém que estiver vendo esse vídeo, uma única pessoa que seja, e for pra Nova Viçosa, precisa tomar o açaí de lá. O açaí simplesmente maravilhoso. E ainda vinha com uma bola de creme de ninho, gente. Que coisa absurda de deliciosa, assim, perfeito. Muito bom. E lá também tem um picolé que chama picolé do timoneiro, eu acho. Acho que é isso mesmo, vou colocar o nome aqui também. Gente, o picolé de coco, você come mais coco do que realmente o picolé, porque é muito bom, gente, impecável, sabe? Eu gostei muito das coisas, a única coisa que a gente não achou lá e que a gente sentiu muita falta foi da tal da cocada baiana, que a gente ia trazer pra minha sogra, porque ela ama cocada, e a cocada da Bahia, né, gente, é muito famosa, mas a gente realmente não achou, então foi o nosso maior pesar. Nossa, meu Deus, primeira vez que eu tô testando essa bruma da Max Love com vocês. Gente, que negócio cheiroso. Tá vendo que tem umas partículas de brilho? Será que vai ficar assim? Olha só, ela tá literalmente novinha, tá? Eu tô testando aqui com vocês agora. Gente, dica importante, tá? Eu sempre faço isso pra toda viagem, mas principalmente nessa da Bahia me salvou, porque eu tenho muito costume de fazer lanchinho. Então toda viagem que eu faço, eu sempre faço lanchinho pra gente ir comendo, sabe? Bom que a gente economiza e até mesmo não só dinheiro, mas a gente economiza tempo também nas paradas, sabe? Que a gente para literalmente só pra fazer um xixizinho quando der vontade e segue viagem. Então a gente economiza tempo, sabe? E como a viagem daqui de BH pra Bahia é uma viagem mais longa de carro, então é muito interessante a gente ter coisa pra ir comendo durante a viagem, né? Principalmente pro motorista, pra ir despertando ele do sono. Ai, gente, e uma informação importante, tá? Porque eu gravei o vídeo arrumando minha mala, morrendo de medo, porque a Maria Cabide, que sou, ficou com medo de estar levando pouca coisa, gente. E a mala foi a conta certinha pra passar todos os dias. Eu voltei, eu acho que, tipo, com um short que eu não usei, um maiô que eu não usei, que eu coloquei de última hora, assim, caso eu escolhesse usar ele lá. E com... Ah, tá. A peça de roupa que eu tinha levado pra usar na sexta-feira, que acabou que eu usei com a que eu cheguei mesmo e fui pro lugar. Assim, eu não tomei banho antes de ir pra celebração. Então, foi a conta exata a minha. E é isso, gente. Fiz uma maquiagem aqui bem rapidinha com vocês. Eu tinha uns compromissos pra fazer hoje, então eu já ia ter que dar uma maquiadinha. Então eu pensei, por que não fazer uma maquia e fofoca ali, contar pra eles como foi a minha viagem.
E é isso, gente. Eu simplesmente amei Nova Viçosa. Eu acho que vale muito a pena. É uma viagem muito gostosa. Como eu falei, lá é como se fosse um interiorzinho mesmo. Então, assim, é o mar. Gente, que coisa linda. A cidade é uma cidade bem limpa, não é uma cidade suja, de sujeira mesmo, sabe? A galera não faz muita sujeira. E a paisagem da viagem é a coisa mais linda. Fica aqui a minha indicação de viagem, tá? Eu já fui pra um bocado de lugares. Eu amo viajar e Nova Viçosa, assim, ganhou meu coração porque realmente é uma cidade maravilhosa. O pessoal é bem acolhedor, é uma cidade, assim, que a galera realmente trata a gente tão bem. Pra vocês terem noção, eu amo peixe fresco, então todo lugar que eu vou pra praia, normalmente eu sempre trago um pedacinho de peixe fresco. E aí eu fui numa peixaria, e aí eu fui numa vendinha ao lado, assim, pra comprar caixa de isopor pra trazer peixe. E aí o moço, gente, da vendinha, ele foi tão fofo comigo e com o Vitor, mas tão fofo, que assim, ele falou que ele não ia vender pra gente a caixa de isopor, porque caixa de isopor com certeza eu já teria na minha casa. E aí ele mesmo arrumou um jeito, assim, ele arrumou uma caixa de papelão, forrou a caixa de papelão toda, colocou um tanto de jornal e ele falou assim, não preciso de vocês gastarem dinheiro comprando uma caixa de isopor de R$50. Eu vou dar o jornal pra vocês, vou embalar e vou dar a caixa também. Vocês vão colocar o peixe aqui dentro, vai fechar a caixinha toda e ele vai chegar em BH congelado. Gente, dito e feito, o cara não cobrou nada por isso. Ele já fez toda a embalagem lá pra gente e chegou, assim, impecável. Então fica aqui a minha indicação de lugares pra vocês viajarem, vale muito a pena. Eu tenho certeza que se vocês forem, vocês vão se apaixonar assim como eu. E é isso, um beijão e até o próximo vídeo.